pessoal, estamos aqui então com mais um bate-papo. Hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com o Alexandre Nascimento. Prazer é meu. Foi um dos companheiros aí da pós-graduação, né, Alexandre? E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é bem interessante, que é conservação de espécies. O Alexandre vai falar um pouco da trajetória dele, de que espécie que a gente está falando, mas também de uma outra abordagem que é o pesquisador, né, o profissional da conservação, como é que é essa interação socioambiental dele. Apesar de você trabalhar com uma espécie, tem uma comunidade que mora e convive com essa espécie, né, Alexandre? Claro. Então a gente vai falar um pouco desse desafio do profissional da conservação. E Alexandre, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui de conversar com a gente. Eu que agradeço. E vou pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória aí, o porquê que você hoje é um profissional da conservação. Claro. Antes de mais nada, obrigado, né, pela oportunidade. Eu sou um admirador aí do trabalho que vocês fazem na Bocaina, acompanho desde o começo, é um trabalho muito importante e fiquei feliz com o convite, né? É uma satisfação estar aqui. Bom, eu sou biólogo de formação, né? Me formei na UFV. No meio da graduação, sempre corri muito atrás de estágio e tal. No meio da graduação fiz um estágio no IP, no Instituto de Pesquisas Ecológicas. Me apaixonei pelo IP e de lá nunca mais saí praticamente. E aí segui uma carreira acadêmica também, né? Nesse início tive um orientador que me influenciou muito e facilitou muito esse acesso ao IP, que foi o Paulo Demarco. Daí fiz um mestrado em Ecologia Aplicada na USP e fiz o doutorado aqui, né, na UFMG, na Ecologia também. Mas em termos de escola, né, de formação em conservação, aí, a grande escola foi o IP. Fantástico. Sem dúvida nenhuma. Bom, reconheço muito o mérito aí dos programas, das universidades, mas na questão prática ali foi ali que eu aprendi muita coisa. E aprendo. Com certeza, né? Acho que o IP, né, o Instituto de Pesquisa Ecológica, para a conservação, acho que é a nossa grande referência aqui no Brasil, né? O trabalho que eles fazem é fantástico. É um terceiro setor atuando na conservação. Essa questão da abordagem socioambiental deles é fenomenal e acho que a gente vai tirar um pouco dessa sua experiência lá também para conversar aqui nesse roteirinho que a gente preparou. Legal. E aí, Alexandre, focando um pouco na sua pesquisa, né, que você desenvolve lá no IP também, foi tema dos seus trabalhos também na pós-graduação, que foi com mico-leão da cara preta? Isso. Né? Conta um pouco pra gente, um pouco primeiro, qual que é a importância, quando a gente fala de conservação, né, de focar também numa espécie, né? Proteção do mico-leão da cara preta. E já emendando aqui essa pergunta, o que significa quando a gente pesquisa ou trabalha com a conservação de uma espécie, né, a conservação de uma espécie, o que significa para o ambiente? A gente foca numa espécie, mas com certeza para a conservação o entorno é muito importante, né? Conta um pouco então dessa trajetória aí com o mico-leão para a gente. Claro. Quando eu cheguei no IP em 99 ou 2000, eu já trabalhava com primatas, né? Já tinha esse interesse aí em primatologia. E eu fui para o IP como estagiário para fazer a estimativa de mico-leão da cara preta, né? Um estudo da densidade populacional. Daí tranquei curso, mudei para a Ilha do Superagui, fiquei lá um bom tempo, desenvolvemos o trabalho. E desde então até 2014, né, 2015, em 2015 eu virei professor de universidade, as coisas mudaram um pouco. Mas sempre aí tentando então preencher uma série de lacunas ecológicas, né, de informação sobre a espécie. Então a gente está falando de uma espécie que foi descoberta em 1990, desde da época em que a espécie foi descrita. Isso muito recente. Relativamente recente, né? Já tinha um status de espécie ameaçada, com uma distribuição muito restrita e se sabia muito pouco sobre ela. E num contexto interessante, né, que me instigou muito durante aí todo o tempo em que eu trabalhei com essa espécie, a gente está falando de uma espécie ameaçada com uma distribuição muito restrita, num cenário muito diferente das outras espécies muito ameaçadas de Mata Atlântica, né, como as outras 3 espécies de mico-leão, por exemplo. Porque ali a gente estava num cenário contínuo, né, ali da Serra do Mar, ali na divisa de Paraná com São Paulo, né, a região
de Guaraqueçaba, região de Cananéia, e a espécie com essa distribuição tão restrita ali nessa área de contínuo florestal. E aí, a partir dessa curiosidade, um monte de pesquisa surgiu, né? Um monte de dados que eram demandados. Sim. A gente correu atrás deles, sempre com uma equipe trabalhando junto, né? E foi aí uma trajetória de muito aprendizado, Felipe. Foi uma trajetória muito produtiva, né? Sempre ali com o aporte do IP, né? Junto no projeto. Fiz o meu mestrado com isso, fiz o doutorado com isso, né? No mestrado eu trabalhei mais com questões de ecologia mesmo. Sim. Tentando entender uso do espaço, capacidade de suporte, informações que a gente precisa até para trabalhar com modelagens de viabilidade de população, de hábitats. E no doutorado o meu interesse já era um pouco diferente, né? Eu continuei investigando algumas questões de longo prazo em termos de ecologia, de uso espacial principalmente, mas o meu interesse maior era tentar mensurar um pouco do impacto de conservação, sabe? Porque quando a gente trabalha com espécies, né, que eu espero explicar um pouco mais sobre a importância, como você falou, a gente se preocupa muito em entender questões demográficas, né, saber como que a espécie está se comportando, etc. Mas, quando a gente trabalha com conservação, tem um monte de outras coisas inseridas, né, das ameaças que a espécie sofre, que o habitat onde ela está sofre, dos diversos interesses ali, sociais ao redor. Então eu queria entender como que um programa de conservação pensado em médio e longo prazo poderia mensurar impactos. Aí eu fui um pouco mais para essa vertente de mensurar impacto de conservação no doutorado, que foi uma coisa muito legal assim, que a gente fez. Pensando um pouco na pergunta que você fez do contexto social. Sim. Uma água. Eu entendo que a condição da sociedade ou social é uma característica inerente à conservação. Eu sempre, no início, né, na graduação, eu sempre fui um cara que queria ir para o campo, trabalhar e tal, mas eu sempre me liguei que se eu estava estudando uma espécie ameaçada era porque tinha um contexto social, econômico, político, né? Tinha ameaças, né? E fui tentando entender melhor isso. Eu não consigo ver isso de forma separada, né? O social do ambiental, apesar de que eu sei que tem muita gente, tanto do ambiental quanto do social, que ainda fragmenta muito essas questões. Mas eu entendo que o importante para o profissional de conservação, né, não só para o biólogo, mas toda a multiárea aí que conversa com a conservação, entender que a razão, a motivação do trabalho dele está ali numa demanda social. Né? Então, na nossa experiência, enquanto eu trabalhei com o mico-leão da cara preta, no IP, teve um processo onde eu aprendi demais, que a gente chama no IP de econegociação. A econegociação, cara, é basicamente um simpósio, um workshop, né, onde a gente convida todos os atores sociais ali daquele contexto que a gente está trabalhando, e a gente fica ali 2 dias focados, né, em discutir questões da região, do local, não da espécie, para tentar não dissolver os conflitos, porque isso é uma visão que é algo que não é muito possível e é desigual num contexto desse, né? Onde você vai ter um palmiteiro e você vai ter o gestor da unidade de conservação, que é um mestre, onde você vai ter o prefeito. Então a gente tem interesses muito distintos, mas a gente tem também um profissional, né, que é um profissional de mediador de conflitos, que trabalha com a gente nesses 2 dias para conduzir esse processo. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente já estava na região há alguns anos, né? A gente começou a trabalhar, por exemplo, em Ariri, que é parte do município de Cananéia, em 2002, 2004, mais ou menos, e nesse período assim. E a gente planejou tudo isso feito de uma forma pensada e planejada, mas pensando que daí uns 2 ou 3 anos a gente teria a primeira econegociação. Então a gente foi identificando ali, né, as lideranças locais,
as lideranças das unidades de conservação, que a gente estava numa região com um mosaico gigante aí de muitas unidades, as lideranças políticas, e convidamos essas pessoas para participar desse encontro, para discutir os desafios e os problemas da região. Sim. É um encontro aberto para todo mundo, quem quisesse entrar e sair poderia, mas a gente identificou previamente essas pessoas que a gente gostaria que participassem os 2 dias até chegar numa agenda comum ali para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade, para solucionar problemas do lugar. E aí nesse encontro a gente chegou a alguns interesses comuns, né? Porque você pode ser um cara que sobrevive do palmito e o outro, né, o seu vizinho de mesa ali pode ser o gestor da unidade de conservação, você pode ter o cara da pesca, o dono da pousada, enfim, mas vão haver interesses comuns, né? A gente está falando de uma série de conflitos, uma série de interesses diferentes, mas a gente sempre tentou pegar aí nas convergências, né? E aí em 2013, final de 2013, a gente teve uma segunda econegociação também, já uma coisa muito mais madura, com as mesmas pessoas, agências, instituições que participaram da primeira, e a gente vê o quanto isso foi produtivo, né? Nesse processo de trabalhar com conservação. Né? E a gente tem que se aproveitar, porque eu lembro que no começo as pessoas são curiosas, né, cara? Você chega numa comunidade pequena, pessoa diferente, e né, você sai 4 horas da manhã, volta no final da tarde, o dia inteiro no campo, né? O pessoal, mas o que esse cara fica fazendo o dia inteiro, correndo atrás de mico, não sei o que e tal. Enfim, você vai criando suas estratégias, porque a gente precisa ser aceito pela comunidade também. Isso é fundamental. Né? A comunidade precisa entender que a gente está ali com um papel com interesse de conservação, né, com uma espécie ameaçada, mas que essa espécie, na verdade, ela é uma desculpa para a gente trabalhar ali com o maior contínuo de floresta atlântica que ficou. Né? E a gente, sei lá, e você começa a andar com um albinho de fotografia no campo, mostrando para os camaradas, para ele entender o que você está fazendo, é uma oportunidade, né, de você fazer amigos, explicar um pouco do seu trabalho, entender o que eles pensam da floresta toda, dos parques, das estações ecológicas, enfim. Né? E aí você vai criando esse vínculo com a comunidade para que, de fato, sua pesquisa seja efetiva. Porque o que eu quero... Porque querendo ou não, né, o pesquisador ele pode ir embora, mas a galera vai ficar lá, né? A galera vai e ficar o bicho que você está estudando vai ficar lá, então... E isso é uma coisa importante que você mencionou. Porque eu também acredito, cara, que uma intervenção de conservação ela tem que ser planejada com início, meio e fim. Né? A gente é transitório ali. Né? As pessoas do lugar são os nativos dali. Né? Quem vai estar ali lidando com tudo. Então a gente tem que ter uma passagem positiva. Né? E entender que, claro, conhecer uma espécie é muito importante, mas... esse conhecimento não pode ser um conhecimento só para publicação, né? Ele tem que ser um conhecimento aplicado para todas as agências que estão ali lidando com aquele desafio. Eu acho que você tocou num assunto legal e importante, é que, principalmente para o profissional da conservação, né? Quando você falou de publicação, o artigo não deve ser o fim, né? Eu vou fazer esse projeto já visando um artigo que vai ser publicado numa revista, né? Que vai... É claro que isso é importante, porque é um dado científico, é um dado que vai corroborar com a sua ideia. Mas acho que o profissional da conservação ele tem que ir além, né? Acho que a conservação é o fim ali, né? O artigo ele é só uma etapa ali para corroborar, parte da sua formação, muitas vezes como pesquisador. Mas quando a gente tem um interesse de conservação, ele não é o mais importante, não. Né? Assim, o importante é que você consiga, na verdade, traduzir a sua pesquisa para a galera que está ali, né? Para eles entenderem, olha, a gente está falando de uma espécie que é exigente, que tem uma área de uso muito grande, que vai usar aí cerca de 200 hectares, cada família, cada grupo, né? A espécie se mantendo, vai manter uma floresta de qualidade, a floresta de qualidade também é alternativa para você, enfim, as coisas estão muito interligadas aí. Legal demais, Alexandre, acho que o nosso bate-papo já está num rumo bacana demais, que eu gosto sempre de abordar, que é a questão socioambiental do profissional de conservação. E aí, né, claro que quem trabalha com conservação não necessariamente é um biólogo, mas eu queria agora fazer uma pergunta voltada, né, sou biólogo, você é biólogo. Você acha que o biólogo, ele é preparado
dentro da graduação para lidar com essas questões socioambientais ou vai aprender mesmo que na marra mesmo? Qual seriam os caminhos ali que você indicaria? Eu acho que a universidade, o curso da graduação, não prepara. Mas eu acho que o aluno, o cara que tem interesse, ele consegue se preparar um pouco, apesar de que você aprende mesmo na lida, né? E na lida com uma abertura para conversar com as outras áreas. Você não pode ser muito bitolado na sua ecologia, na zoologia, né? na biologia. Por exemplo, eu acho que o cara que acompanha o Bocconi, ele está tendo, né, um diferencial, né? Está trazendo aí um conhecimento que o cara não vai ter na sala de aula, ou um assunto que muitas vezes fica alheio à universidade. Eu hoje, né, como professor e nessa curta trajetória, dando aula, orientando os meninos na graduação, eu vejo assim que a graduação ainda é muito careta. Né? Eu fico vendo a grade dos cursos dos meninos e não tem muita diferença da grade que eu fiz há mais de 15 anos atrás. Tem muita inovação ali. E a sociedade, a questão de conservação, a demanda de conservação, né, como costuma dizer, assim, tá mais gritante, tá mais sério. A sociedade tem uma expectativa, né, e eu não sei se a gente está formando gente para isso. Né? E aí eu acho que tem uma série de coisas envolvidas, como, até mesmo a criação de novos cursos, né, outras áreas. Eu acho que a biologia é uma ciência de base, a ciência de base tem o seu valor inquestionável, mas a gente também é cobrado muito por uma demanda social, né, aplicada, e a gente tem que estar atento a isso. Eu acredito muito no poder do professor, sabe, cara? Eu tenho percebido isso, começado a perceber isso, e é bacana, assim. Então, assim, como professor, eu tenho tentado instigar, sabe, assim, expor os meninos para pensarem, expor os meninos já na graduação com problemas reais, sabe? Tentar levar para dentro da sala alguma coisa de solução de conflitos, né, de solução de demandas. Mas eu vejo que isso não é uma coisa que né, eu hoje estou na UENG, na Universidade Estadual ali de Minas, e eu ia da falar, instituição. Não sei, eu nem me preocupo muito se tem ou não tem, sabe? Mas eu tenho a sorte hoje de estar trabalhando nessa universidade, eu vejo que eu tenho colegas que estão na mesma vibração, sabe? Assim, que compartilham, pessoal, professores mais jovens, que estão com sede de mudança, que entendem, né, essa complexidade de um biólogo que atenda a demanda da sociedade, né? Enfim, acho que tem muita coisa boa para ser feita, mas essa questão da formação, se a gente sai preparado, é difícil. Eu acho que vai muito do quanto cada um corre atrás. Acho que pegar só o currículo mesmo, né? Eu entrei na graduação e passar só pela sala de aula, dificilmente você vai se preparar, não né? vai ter essa visão. Igual eu falei no começo, né? Eu estudei em Viçosa, mas toda a vida foi atrás de estágio, e o IP, né, que contribuiu demais. Então acho que o cara quem tem esse interesse tem que correr atrás. Né? Tem que ir atrás. Não, eu acho que eu concordo 100%, né? A gente ainda não tem uma graduação, nem sei se teria uma graduação ideal para a biologia, né? A biologia é tão vasta, mas pelo que eu vejo, né? Sou formado aqui na UFMG, realmente tem muito dessa carência, né? Aqui é muito focado na pesquisa, o que é importantíssimo, mas como a gente está conversando, a conservação, ela vai além da ecologia, da zoologia, da botânica. A interação com as pessoas talvez seja a chave ali para a conservação, né? Não adianta indicar que o mico-leão da cara preta ele é intocável, mas se a pessoa lá no seu palmital, no seu cafezal está sendo prejudicada, né? Se você não consegue conversar com as pessoas, você não está cumprindo o papel de profissional de conservação, né? E se a gente pensa, por exemplo, mesmo os colegas que não são da ecologia, né? Por exemplo, vamos pensar nos colegas que têm uma rotina mais de laboratório. O geneticista ou o microbiologista, para pegar dois exemplos conhecidos, eles têm uma demanda de trabalho grande para esses caras na área ambiental, né? Tanto para conhecer a diversidade genética de uma população ameaçada, e é fundamental para a gente planejar e lidar e modelar. Tem mais certezas, né? E até a questão de remediar um acidente ambiental, uma questão, né, o papel do microbiologista nisso. Sim.
Então ele pode estar ali na rotina laboratorial dele, né? Mas ele não pode esquecer que ele está ali tratando de uma questão que tem todo um contexto social e que, por mais que a rotina dele está ali, é válido ele ir para o campo, né? Ou ele conhecer a realidade social, econômica do pessoal que está ali ao redor. Até para dar valor na amostra dele, né? Até para dar... enfim, para se sentir dentro de um contexto, para não ficar deslocado, porque está sempre conectado, não tem jeito. O que a gente está conversando um pouco antes da entrevista aqui é dessa questão de você ter um problema para ser resolvido, né? Isso é importante, você conhecer os problemas. Às vezes você tem várias boas ideias, mas são boas ideias que não vão ser aplicadas ali naquele problema, daquela comunidade, né? Talvez falta um pouco disso, né? Da academia, saber das demandas mesmo, né? Em termos de conservação, para falar, não, no meu laboratório aqui eu tenho, né, pessoal que pode se encarregar dessa demanda, né? Talvez falta academia, olhar dialogar, um pouco mais para fora ali e dialogar, né? Essa questão é muito séria, né, Felipe? Nossa. Essa questão é um desafio. Eu acho que a ciência está aí a serviço da sociedade, deveria ser mais utilizada pela política, né? Mas é um desafio. A gente tem algumas ferramentas, né, de participação pública, planos de ação, que demandam, né, a ciência estarem preenchidos. Eu acho que o aluno de graduação ele tem que trazer essa demanda para a sua formação e falar para o professor dele, para o orientador, olha, você tem sua linha de pesquisa aí, está muito legal, mas a minha cidade lá, que o Rio está fedendo, né? Ou, enfim, né? Tentar também puxar do professor, porque a gente vê aí que a coisa está mudando, né? E as gerações que estão dentro da universidade, né? Um professor titular formando, um professor que chegou agora e o aluno de graduação que está chegando, por tratar de questão ambiental e pelo ritmo tá tão, né, rápido de perda de recursos naturais, eles têm que... essa conversa de geração é importante. O aluno de graduação tem que demandar, né, dos professores. Sim. Não, legal demais. E aí, Alexandre, vou aproveitar aqui o lema, né, do quarto simpósio brasileiro de biologia de conservação. Depois a gente pensou muito, de falar, vamos tratar então dos novos rumos da conservação. Talvez um pouco ousado, né? Não sei se novos rumos, porque os outros, não que os outros estejam ultrapassados, mas como você falou, né, atualmente com tanta tecnologia, com a população só crescendo, né, a questão de degradação só aumentando, a gente precisa dar uma remexida aí, né? Então, olhando, principalmente agora no cenário político desanimador, mas que a gente não pode desanimar, né? A gente sempre fala isso, que o profissional de conservação ele não pode desanimar hora nenhuma. Quais seriam aí, ou se você tem alguma ideia, de novos rumos para a conservação? Tanto na forma de trabalhar, na forma de abordar com a sociedade. O que você acha que seriam os novos rumos para a conservação para a gente deixar de ser um pedestal ali na academia e fazer parte da sociedade? A ciência da conservação é muito jovem, né, Felipe? E tem essa questão do dinamismo mesmo. Te ouvindo a sua pergunta, eu penso na minha própria trajetória, né, cara? Que trabalhei com espécies num território ali definido. Eu acho que trabalhar com espécies, talvez ainda linkando um pouco na questão anterior, tem um valor muito considerável, né? Eu acho que se você pega aí para uma espécie onde não se tem conhecimento e busca entender aqueles critérios lá da IUCN, por exemplo, você já vai estar dando uma contribuição, né? Mas eu também, com o passar do tempo, né, e com os estudos, eu fui me sentindo um pouco, beleza, eu estou fazendo aqui nesse território, mas e o ritmo está muito acelerado e eu, pessoalmente, passei a me interessar muito por política pública na área ambiental. E acho que esse é um rumo, é um dessas demandas aí para a gente que trabalha com conservação. E a gente vive no Brasil uma situação muito louca, né, cara? Louca é a palavra. No sentido assim, nós somos campeões mundiais de biodiversidade, somos detentores aí de um patrimônio que a gente mal conhece e ao mesmo tempo a gente está num processo político com uma política em colapso, né? Eu acho que a gente não precisa citar nomes, processos e etc. É escancarado já, né? É escancarado para a sociedade, mas o que eu acho que cabe como
como demanda, né, que, beleza, biologia da conservação é uma ciência da crise, é para lidar com conflitos mesmo, né, e é esse o desafio. Sim. Mas no Brasil o desafio tá pesado. Pesado. Né? Então a gente talvez não é algo da nossa vocação, não é algo que a gente saiba fazer, a gente não foi treinado para fazer, mas eu acho que a gente tem que se intrometer mais em política. Sim. Sabe, assim, eu acho que isso não tem jeito, né? Principalmente pelo contexto político que a gente vive hoje. Né? A gente precisa de uma nova política, a gente precisa de um novo jeito de pensar política, de fazer política, discutir a política, né? Principalmente eleger os nossos políticos, né? E nesse novo jeito, cara, eu não vou nem falar a palavra conservação, eu vou usar sustentabilidade, que também pode ser mais ou menos controverso, mas talvez é mais conhecido pela população. Tem que estar no alicerce, tem que estar no meio, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma demanda nova que surge. A gente tem que saber lidar com ela, aprender a lidar com ela, não tem jeito. Né? Eu tenho buscado isso. Recentemente passei a fazer parte, por exemplo, de uma rede política de RAPS, Rede Política de Ação pela Sustentabilidade, por exemplo. Então, assim, é um esforço de tentar entender como que o político pensa, né? De influenciar ele de uma forma mais técnica, porque a gente tem que... Se a gente não conseguir fazer essa ponte, né, da ciência da conservação com a sociedade, com a política, a gente vai estar fadado a acontecer o que a gente está vendo acontecer aqui, fica, né, na Amazônia, né, esse quadro recente aí. É complicado. Posso pontuar uma outra coisa que me veio à cabeça? Com certeza. Você falando de novos rumos. E aí algo que eu vejo acontecer com os alunos, né, quando a gente fala dessa moçada nova e tal. Eu acho que a tecnologia a tecnologia móvel, né, a questão das startups, de pensar nisso num formato de eco-startup ou de uma inovação que seja capaz de conectar os cidadãos. Sim. Por uma questão genuinamente sustentável. Seja com uma vertente mais do social, ou mais do ambiental, ou até do econômico, né? Mas eu acho que essa capacidade que todo mundo hoje tem de registrar coisas, de se comunicar, de gerar dados, isso é uma ferramenta muito importante que a gente está aprendendo a usar ainda, mas a gente precisa focar nisso e usar dessa questão da inovação, né? Da startup, da eco-startup, de fazer isso acontecer. Eu acho que isso tem um poder aí bacana, né? De colaboração, de cidadania científica, enfim, né? A gente até conversou em outras conversas aqui do pré-simpósio sobre a questão do empreendedorismo na conservação, né? Porque, às vezes muitas pessoas não sabem nem muito bem o significado de empreendedor, acho que é ser um empresário, abrir uma CNPJ, mas na verdade não, é o pensamento empreendedor, que vem muito com a questão da bioconservação, que é de resolver problemas, né? Dentro da questão de sustentabilidade, da conservação, existem diversos problemas. Às vezes uma solução está dentro de um empreendedorismo ali, uma startup, né, que hoje em dia está mais em voga, é uma palavra que circula mais, né, que há 10 anos atrás entender o que não tinha noção, né, nem que existia a palavra empreendedorismo, né? Então acho que eu vejo assim, eu sou um curioso, né, já conseguimos inventar algumas coisinhas aí, mas com os alunos, vem deles, e eu acho que essa questão da startup surge como essa empresa aí para estancar uma parada social, né? Para estancar uma briga da sociedade. E aí, uma demanda, né? Uma sangria, sei lá. E aí isso tem um poder, e aí gera de grana, gera trabalho, e os meninos precisam trabalhar, né? A gente está num momento aí tão difícil para todas as áreas, e eu acho importante a gente tentar participar disso tudo de uma forma mais ativa possível, né? Beleza demais, Alexandre. Para a gente já tomando um rumo aqui da nossa conversa para finalizar, fazer uma pergunta trivial para você aqui. Você disse da questão de eleição, né, de políticos, de renovar, né, a questão política, dessa loucura que está a questão política. Como que a gente, né, como profissional da conservação, né, você como professor, né, a gente como pesquisador, o pessoal que está assistindo a gente, como ter o apoio da população para que eles cobrem dos tomadores de decisão maior investimento na ciência? Como é que a gente pode convencer a sociedade que investir em ciência
seria algo fundamental para o nosso crescimento enquanto sociedade, sustentabilidade? Esse é um desafio também grande, né? A gente vê um momento no Brasil onde a gente tem aí uma perda de investimento gigante, né? Em ciência, a gente está numa situação aí de sucateamento, é uma questão complexa. E aí, mais uma vez, eu fico me perguntando como é que a gente colocou lá e esses caras estão decidindo essas coisas, né? Porque a gente tem exemplos em outros países do mundo, em outros lugares, que perante a crise vamos investir em ciência, vamos investir em tecnologia, vamos investir em inovação, porque é daí que vem uma economia mais dinâmica, ou, né, mais funcional. E no Brasil a gente vê isso acontecendo de forma contrária, né? Eu acho que em termos da ciência e do cidadão e da sociedade, eu vejo alguns avanços, Felipe, mas ainda são poucos, né? A gente vê uma moçada jovem aí também, que está mais na graduação e se formando, né? Com podcasts de divulgação científica na mídia eletrônica de um modo geral, que é válido, mas eu acho que a gente tem que atingir mais, né? A massa e a população e fazer com que as pessoas entendam que a ciência a qualidade, a ciência, a inovação, ela é o termômetro de uma sociedade desenvolvida, né? É consciência, tecnologia, informação que o cidadão se liberta, cara, né? Que o cidadão tem liberdade de pensar, de raciocinar, de trabalhar com o que ele quiser, de fazer o que ele quiser e de produzir, de contribuir para a sociedade. Mas é difícil, é um desafio. Agora, o fundamental aí, talvez, a gente que está mais lidando com ciência, com pesquisa, desmistificar um pouco. O pesquisador é um cidadão comum, como qualquer outro, como um cidadão, né? E faz, né, tudo, enfim, é uma coisa, uma profissão, é um trabalho como qualquer outro, né? Como qualquer outro. Talvez mal remunerado que muitos outros, mas é um trabalho como qualquer outro. E o que a gente precisa é alertar a sociedade que para votar, pensando num representante que considere ciência, que considere questões. E aí a gente não fala nem só da nossa área, né? Não é só da nossa área ambiental, pode ser na área de interesse do cara, né? Ou na área de formação dele, ou na área de trabalho dele, mas que ele cobre isso do seu representante. Né, que o brasileiro pense, né, que a gente pense, me incluo nisso também, né, de pegar a agenda do candidato, de ver a proposta, se não tiver, ir atrás de um que tem, né, e aí mais uma vez a questão da rede, da internet móvel, da tecnologia móvel, onde a gente pode passar a ter um sistema de governança mais participativo, mais colaborativo, né, cobrar isso dos nossos representantes. A gente começa a ver algumas lideranças, especialmente lideranças políticos mais jovens que têm adotado uma estratégia de gestão mais participativa, mais usando das redes aí, e eu acho que isso é um caminho positivo para nós também, né? Como ciência, como sociedade, para aproximar isso aí que não pode andar junto, não pode andar separado, tem que andar junto o tempo inteiro. Perfeito, eu acho que concordo 110% aí nessa questão da gente procurar candidatos que falem sobre isso, né? Acho que isso é fundamental, que realmente na próxima eleição a gente tenha mais representatividade em relação à ciência, né? Acho que a gente está até conversando um pouco antes aqui, né? Quando a gente vê em propagandas políticas, fala muito em educação, saúde, segurança, o que é fundamental, mas eu acho que enquanto também não tiver aí a ciência ou a questão ambiental também na discussão da mesa de almoço da família ali. Mas vamos então eleger o candidato que propõe um esquema de saúde e segurança valendo da ciência, da tecnologia, né? Dessas questões todas que estão acontecendo hoje, porque é assim que ele vai fazer um trabalho mais barato, né? É assim que ele vai fazer um trabalho mais eficiente, onde a sociedade possa ver, possa cobrar, né? A gente tem aí várias iniciativas no mundo, né? Tentando ter áreas e cidades mais inteligentes, mais sustentáveis, e isso não é, isso é ciência, na prática, né? A gente precisa disso. Sem isso a gente não segue não. Tá chique demais, Alexandre. Só para finalizar então, queria que você pensasse nos seus alunos lá da UENG
qual que é uma dica que você dá para essa nova geração aí de pesquisador, de cientista, de professor, né, que já tem esse interesse pela conservação aí? Que se envolvam, que se capacitem antes de mais nada, né, e que sejam um cientista em qualquer grau, né, seja do nível básico, do faixa preta, mas que conversem com a política, né, que a gente está precisando disso. Né, tanto na graduação, no trabalho que o cara entrou ali querendo fazer aquilo, mas que o quanto mais a gente conseguir, é um momento que a gente vive e talvez a gente no futuro não passe para um outro patamar, mas eu acho que agora é o que eu gostaria, né, de ver acontecendo. Não, perfeito demais, Alexandre. Agradeço demais, cara. Obrigadão mesmo pela conversa. Valeu, sucesso para o simpósio. Que isso. Já é, né, um sucesso. Esperamos conversar com você lá no simpósio também. Tamo junto. E é isso, moçada. Acho que mais uma grande conversa aqui, um grande bate-papo aqui com o Alexandre Nascimento. Né? Esclareceu muita coisa aqui sobre conservação. Espero que tenha contribuído aí para chegar lá em dezembro, né, nas mesas de discussões, a gente já está mais capacitado para ser mais efetivo aí nas decisões lá, né? Quando juntar os faixa preta lá nas mesas redondas, a gente já ter mais capacidade de falar, e aí, como ser mais efetivo na conservação. Legal demais. Valeu demais, Alexandre. Obrigadão. Valeu. E até uma próxima, pessoal. Grande abraço.